nossa série reforçando os valores do nosso ministério. A gente veio aí numa série de quintas-feiras, né? Cada uma com um tema diferente, né? Sempre reforçando, destacando um valor por noite, né? Por quinta-feira. E hoje a gente vai dar continuidade, né? O tema da mensagem de hoje é oração para servir. Amém? Nós também viemos recentemente de uma série muito boa do Doutrina em Foco, chamado Honrando no Serviço. Amém? Se você não teve a oportunidade de estar aqui para assistir, eu recomendo você acesse o nosso canal no YouTube, que todas as ministrações já estão disponíveis, vai ser muito edificante. Amém? E hoje nós vamos tocar nesse tema também. E eu queria iniciar a ministração de hoje falando sobre amor. Queria falar sobre o maior amor, né, o amor supremo que nós temos. Eu pago um café para quem adivinhar de quem que eu estou falando, tá? Aquele café ali atrás, maravilhoso. Irmãos, abre sua Bíblia comigo em João 3,16. Versículo bem conhecido, mas eu queria que pudéssemos ler juntos. Eu vou tocar vários versículos nessa noite, tá? Então assim, fica com a Bíblia aí preparada, porque a gente vai e volta hoje. Amém? Vamos lá, João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Vamos lá, vamos reparar aqui, o texto não diz que Deus simplesmente sentiu amor. Amém? Deus, ele amou de tal maneira que ele deu o Filho. Então aqui passou de simplesmente um sentimento. Foi um amor que gerou uma ação. Amém? Ou seja, o amor dele ele se moveu. Então ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso para um propósito. Amém? Então aqui a gente já começa o versículo pegando uma boa lição. O amor ele não vai ficar simplesmente parado. O amor ele se move em direção ao seu propósito, em direção ao que precisa ser feito. Mas o amor ele não fica parado. Aí vamos lá, quando o texto diz de tal maneira, ele está falando assim, em uma medida que foge muito da lógica que nós aqui conseguimos compreender. Porque vamos lá, Deus ele deu o seu Filho por pessoas que muitas vezes o rejeitaram, não o reconheceram, que não o aceitavam como Deus. E mesmo assim, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho. Aí vamos lá, você que é pai e mãe, você consegue se imaginar fazendo isso? Eu ainda não sou pai. Ainda. Amém? Gosto da minha igreja? Mas vamos lá, eu não sou pai ainda, mas só de pensar nisso aqui, meu cérebro dá um pinote. Eu não consigo imaginar o tamanho do amor necessário para conseguir fazer uma ação dessa. Então, Deus ele não amou uma multidão genérica. Não foi um grupo de pessoas específico. Ele pegou todas as pessoas e amou todas elas da mesma maneira e entregou o seu Filho. E esse amor ele não foi declarado então só com palavras, né? Ele foi selado com uma entrega, que foi Jesus. Então isso a gente ensina algo muito importante para a gente, que o amor ele sempre vai gerar um movimento. Mas vamos lá. Se Jesus ele precisou ser entregue, quer dizer que alguma coisa tinha acontecido para que ele precisasse dessa ação. Então, por que nós precisávamos ser resgatados? Vamos abrir comigo, por favor, em Romanos 5, no versículo 12. Romanos 5, 12 diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos lá, quando Adão, ele comeu do fruto, não da maçã, ele comeu do fruto, ele desobedeceu, a natureza humana passou a ser uma natureza caída. Então a gente passou a estar em um estado de sujeira, um estado de pecado. Nós estávamos imersos nessa situação. Situação qual, sozinhos, nós não conseguíamos sair. Por quê? Para que o ser humano pudesse sair dessa situação, um preço deveria ser pago. Só que era um preço que ninguém aqui conseguiria pagar. Vamos ler comigo agora, por favor, 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 18 e 19.
1 Pedro 1, 18, 19 diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, aqui é a explicação do porquê que só Jesus poderia fazer isso daqui. Só Ele tem o sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula. Ou seja, nenhum de nós conseguiria sair dessa situação por nós mesmos, por nossa conta. Não interessa quanto a gente tentasse, nós não chegaríamos nesse nível. Ou seja, precisava ser pago um preço alto, um preço que só o Filho de Deus poderia ser pago, para salvar a minha e a sua vida. Por isso que Deus amou de tal maneira e entregou. Amém? Então não fomos resgatados por coisas corruptíveis. E aí vamos lá, vamos agora entrar no cerne, no caminho da mensagem que eu queria. Aqui diz que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então Ele deu o sangue, Ele pagou o sangue dele como resgate. Então vamos lá, se eu ou você vamos lá e compramos uma casa, nós somos proprietários dessa casa, certo? Se eu e você vamos lá e compramos um carro, nós somos proprietários desse carro. Se Jesus pagou um preço altíssimo pelas nossas vidas, se Ele pagou, Ele comprou, Ele nos resgatou. O que Ele é? Proprietário. Amém? Ele é proprietário, por isso que nós chamamos Ele de nosso Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês o significado de Senhor, só para a gente entender o peso disso daqui. O significado de Senhor é proprietário ou autoridade feudal na Idade Média, dono de algo, proprietário, dono de casa, amo, patrão. Esse é o significado de Senhor. Hoje o problema que a gente vê muitas vezes é, com o passar do tempo, o termo Senhor, assim como muitos outros termos, parece que eles vão perdendo seu peso, parece que eles perdem um pouco do seu significado. Enfim, vários outros termos, que acho que não cabe agora a gente tocar, acontece isso. Por isso que é importante a gente sempre ter em mente o significado das coisas. Eu quero ler um segundo significado aqui, que diz o seguinte: aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Então vamos lá, de novo. Aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Esse daqui é o significado de escravo. Amém? Então, o significado de senhor fala, dono de algo, proprietário. Escravo significa submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. É aqui que muita gente acaba ficando muito chocado, né? Por que a gente está falando aqui? Jesus, Ele é o nosso Senhor, ou seja, somos propriedade dEle, somos escravos dEle. Amém? E é aqui que muita gente se choca, porque, vamos lá, é lógica. Ele é o nosso Senhor porque Ele pagou o preço pelas nossas vidas, um preço que ninguém mais tinha condição de pagar. Ou seja, se Ele pagou o preço, Ele assume direito sobre aquilo que comprou. Amém? Os celulares que estão no bolso de cada um aqui, a gente comprou, é nosso. Amém? Um exemplo bem distante, mas só para a gente sentir como que é. Amém? E aí, quando a gente fala que nós somos escravos dele, aqui muita gente pode achar que o termo escravo aqui é algo ruim, é algo péssimo, porque está com as lembranças de um período que o mundo passou de escravidão. Só que a gente está falando não de um senhor qualquer, a gente está falando do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ver alguém aqui conseguir nomear um Senhor que seja como Ele. Ele não governa com violência, Ele governa com amor, Ele não explora, Ele cuida, Ele não oprime, Ele entrega. E mais do que isso, Ele dá escolha. Para a gente conseguir ter noção, olha só, um preço gigantesco foi pago. Ele deu sangue, Ele deu a vida para que as nossas vidas fossem salvas. E mesmo assim, Ele não obriga ninguém a aceitá-lo como Senhor. Deus ainda nos dá o livre-arbítrio de escolher. Olha que Senhor é esse. Eu vou pagar um preço que ninguém paga por você, mas eu não vou te obrigar a me aceitar. Você está livre para escolher. Esse é o nível do nosso Senhor. Então, ser escravo de um Senhor como Jesus é uma bênção para nós. Amém?
É a bênção maior que qualquer um de nós poderia ter, porque Ele é um Senhor que governa com amor, com compaixão, com zelo, com muito cuidado. Quantas vezes Ele não cuida de pessoas que muitas vezes o negaram, que não o reconhecem, falam mal, menosprezam, e mesmo assim Ele cuida com todo o amor que Ele tem. Tem um exemplo na Bíblia, quase falei, na Bíblia, que é o escravo da orelha furada. Quando eu estava buscando o conteúdo para trazer aqui, eu me deparei com esse exemplo e eu gostei muito. Está lá em Êxodo, no capítulo 21, versículo 1. Amém? Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. O que é sair forro? Significa sair desse estatuto de escravidão. Amém? Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Fazer uma pequena pausa aqui. Você consegue imaginar o quão bom deve ser esse senhor para o cara falar: ó, eu passei aqui 6 anos na escravidão, eu estou aqui só servindo, não estou ganhando nada, mas o meu senhor, ele é tão bom comigo, ele cuida tão bem, ele é zeloso, cuidadoso, protege. Cara, eu não quero sair daqui. A liberdade que está lá fora não é tão boa quanto estar aqui. Não é benéfico para mim estar lá fora quanto é benéfico estar aqui. Então eu não vou sair. Consegue imaginar o nível do cidadão para o escravo falar isso? Aí, dando continuidade, diz assim: então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, quando o escravo ele dizia que não queria sair, o senhor levava ele e furava a orelha. O que isso quer dizer? Era uma marca. O que o escravo ele estava dizendo? Ele estava expressamente, abertamente dizendo: eu escolhi para o resto da minha vida servir esse senhor. E esse é o comportamento que Jesus espera de nós. Amém? Não que a gente fure a orelha, tá? Para deixar claro. Mas que a gente possa expressamente, abertamente, com orgulho, dizer: eu escolhi para o resto da minha vida servir o meu Senhor. Esse é o comportamento que Ele espera de cada um de nós. Amém? Então o escravo ele tinha a oportunidade de sair, ele decidiu ficar. Tinha a oportunidade de pegar a liberdade do mundo ou os benefícios do Senhor. Ele entendeu que a liberdade do mundo não é boa para mim. Ponto. Ninguém obrigou ele a ficar, ele tinha liberdade para ir, mas ele escolheu. Amém? Então a orelha furada era esse sinal, esse símbolo, essa expressão que nós devemos também ter. Amém? Expressar para o mundo. Que é exatamente isso que Cristo espera. Não é um serviço forçado, mas sim um coração ali rendido ao senhorio dele. Amém? Servir ao nosso Senhor é bom. Só que servir a Jesus exige entrega, exige esforço. Amém? Vamos lá, vamos pensar naquilo que Jesus fez por nós. Ele não fez algo comum, não fez algo ordinário, que comum e ordinário é parecido, mas amém? Então ele não fez algo simples. Então por que quando a gente vai servir Ele, muitas vezes tratamos como algo simples?
muitas vezes tratamos como algo comum. Servir Ele exige coração alinhado, exige coração obediente, existe um coração disponível. Amém? Não basta nós simplesmente dizermos, Ele é o nosso Senhor. A gente precisa agir à altura do que estamos falando. Amém? Para uma pessoa que foi comprada por Cristo, servir, ela não pode ser uma opção. Servir não pode ser alguma coisa que, poxa, hoje dá para eu ir. Então hoje eu vou. Mas amanhã eu vou estar mais ou menos, não vou servir. Não pode ser uma escolha. O nosso serviço ele precisa ser uma resposta natural, correspondente ao que foi pago. Não foi pago algo comum, então por que a gente vai tratar o nosso serviço como algo comum? Não foi fácil passar pelo que Jesus passou. Pensa só, ele se dispôs de glória, se dispôs de estar do lado de Deus, para vir para a terra, sofrer como um homem, ser tentado como um homem, passar por tudo que ele passou, foi humilhado, foi torturado, foi despido de tudo para salvar as nossas vidas. E aí a gente olha para, às vezes, um serviço que a gente tem que fazer. Nosso pastor pede para a gente uma coisa, tem um entulho para pegar no sábado, você poderia me dar uma ajuda? Nosso pastor, ele ainda segura muito que ele não gosta de pedir para a gente. Mas ele pede, muitas vezes é tratado, eu não consigo ir. E aí o não consigo, vamos excluir aqui o indisponibilidade. No sentido de não posso ir por trabalho, por, sei lá, ter um compromisso médico, vamos tirar essas exceções. Só que quando a gente diz, quando nós respondemos a uma solicitação, como eu não quero ir porque eu estou meio cansado, porque eu não estou muito afim, isso mostra o local onde está o nosso coração. Amém? A gente precisa então corresponder com o nosso melhor. Vamos aqui pensar, Jesus, ele entregou o sangue no serviço dele aqui. No caso de Jesus, literalmente, ele entregou o sangue. Sabe a expressão, eu vou dar meu sangue nesse serviço? Por que a gente muitas vezes não opera da mesma maneira? Por que quando chega uma escala, por que quando eu estou servindo na mídia, eu não chego aqui, eu vou dar meu sangue nessa câmera? Não tem um ângulo que eu não vou pegar aqui hoje. Não tem um sorriso que vai passar do meu olho aqui hoje. Por que eu não vou dar meu sangue? A gente precisa sim sempre entregar o nosso melhor, e eu acredito que aqui nós entregamos o nosso melhor sempre que pudemos. Mas sempre é possível a gente dar o nosso sangue. Não estou falando para entrarmos no nível de desequilíbrio, de sair assim, jogando todas as outras responsabilidades para o alto, para só ficar no serviço, mas quando nós pudermos, entreguemos o nosso sangue. Eu sei que aqui tem muitos exemplos, mas eu gosto muito do exemplo do Luan e da Raábia. Eu acompanhei um pouco da rotina deles quando o Jean e a Elza estavam aqui. Cara, eles saíam do trabalho e passavam sei lá quantas horas da noite aqui, pintando o DI. O dia que não trabalhava, estava trabalhando aqui no DI. O Luan estava falando sobre, de alguma maneira, reduzir a carga de trabalho dele para que ele pudesse se empenhar mais no DI, que eles são os líderes. Então, assim, eles estavam fazendo tempo na agenda deles, não encaixando o serviço no tempo que a agenda disponibilizou para eles. Eu acho que esse é o caminho. Michela falou no último Doutrina em Foco que voluntários eles servem por conveniência. E eu acho que é isso. A conveniência é, tem um espaço na minha agenda e tem um serviço para fazer nesse dia, então beleza, eu vou encaixar esse serviço nesse dia. Agora o obreiro serve por chamado. Tem um serviço para ser feito? Então vai ser feito. Vamos lá, o que eu preciso mexer aqui para conseguir fazer? E dá o sangue. Amém? É engraçado, quando eu estava escrevendo isso daqui, eu sempre dou risada quando eu vou ministrar algo, seja no ofertório ou quando eu ministrei nos cultos jovens. Eu sempre dou risada na expressão. Primeiro Jesus ele fala com o ministro para depois ele falar com a igreja. Aí eu escrevendo essa ministração e eu falei, tá bom Jesus, tá bom. É para mim também, mas eu vou passar. Nós estamos há semanas para conseguir entregar o finalmente do DI. Há semanas. Não estou falando que a gente não está dando o nosso melhor, mas será que se a gente tivesse dado o nosso sangue, será que a gente não tinha entregado em talvez 2 semanas? Será que muitas outras coisas, se a gente não tivesse dado sangue,
A gente não tinha feito de uma forma mais eficaz, mais rápido, melhor? Amém? Não estou falando aqui que quem está servindo meia boca, tá? Eu acredito que todo mundo aqui está entregando o melhor que pode. Só que às vezes a gente precisa pensar, será que eu não consigo dar um passo a mais? Será que eu não consigo ir além? Tipo, aqui é a linha que eu estou confortável. Se eu der um passo para cá, será que dá bom? Será que eu arrebento esse serviço aqui que eu preciso fazer? Amém? Eu acho que esse é o cerne de servir, sabe? De servir com o coração. É servir quando não tem ninguém vendo. É servir quando o pastor está lá na cozinha fazendo um atendimento, não está vendo alguém aqui limpando a igreja, ou quando nós estamos aqui no culto e não estamos vendo as tias do DI lá em cima, dando sangue com as nossas crianças. Amém? É servir quando não é confortável, é servir quando você não concorda 100%, mas você entende, poxa, esse serviço precisa ser feito, precisa ser concluída essa obra, então vamos lá. É servir quando você está cansado, é servir quando está chovendo aí fora, passou um dia quente desse, aí na hora do culto começou a chover mesmo assim, você veio aqui servir, você veio aqui no culto. Eu acho que esse é o cerne. Nosso pastor Felipe, no último Doutrina em Foco, ele disse que a questão é como servindo, ele disse que a questão é como servirmos, honrando ao Senhor com o nosso serviço, entregando a Ele o nosso melhor. Ou seja, a forma como servirmos vai demonstrar a disposição do nosso coração. Sabe quando a gente fala, pastor, conta comigo? Quer dizer, o conta comigo ele precisa ser sincero. Você precisa honrar o conta comigo. Não é conta comigo e aí na hora que precisa, pode ser outro dia, que esse dia está meio ruim para eu encaixar aqui na agenda. Amém? E entender que assim, é um privilégio para nós servirmos o reino. É um privilégio servir o reino daquele que se entregou ao nosso favor. E aí novamente a pergunta, né? Olhando para todo esse panorama, olhando para tudo que Jesus fez, para tudo que Ele superou por nós, como é que a gente pode tratar muitas vezes as nossas escalas, tratar às vezes um pequeno compromisso de uma forma comum? Servir a Ele é uma honra para a gente tem que entender isso. Estar aqui é uma honra. Quando o grupo de música está aqui em cima, é uma honra estar aqui. Quando o time de mídia tá servindo, é uma honra servir. Quando o ministro está aqui, é uma honra servir. Quando as tias lá em cima, é uma honra servir. Amém? E no reino de Deus, honra não está também em ser servido, mas sim servir. Amém? O maior exemplo disso é o nosso Senhor Jesus. Amém? Ele serviu aqueles que andavam com Ele, serviu aquele que Ele ama, serviu a muitas pessoas que o negaram. Ele serviu da melhor maneira possível, Ele deu sangue no serviço dele. Ele se apresentou como um servo, entendeu? Ele se colocou à disposição. Pensa só, Jesus, lá em cima, com o papai, desceu aqui e se apresentou como servo. A lição que a gente tem que aprender disso aqui, às vezes falta palavras para colocar, mas é gigante. E servir Jesus, servir a nossa igreja local, servir um ao outro, nos aproxima do caráter dele. Ele deu o exemplo, e é para seguirmos o exemplo dele. Amém? Então, quando nós seguimos o exemplo, servimos com o nosso coração, nós estamos chegando mais próximo dele. Nós estamos nos moldando o nosso caráter ao caráter dele. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que tiveram seu caráter trabalhado e moldado enquanto serviam? Nosso pastor mesmo, ele sempre dá o exemplo. Ele iniciou o ministério dele no som. Ele era o rapaz do som. E ali ele deu o melhor dele. Por muito tempo ninguém viu ele, ninguém deu valor para ele, mas ele deu o melhor. E ali, caráter foi sendo trabalhado, caráter foi sendo moldado. E hoje está aí voando. Amém? Então, o serviço, além de ser uma forma de honrarmos ao nosso Senhor, é uma ferramenta para o nosso próprio crescimento. Amém? E vamos lá.
o serviço, ele não diminui ninguém, pelo contrário, ele vai formar cada um de nós. Então, e Deus, ele não nos honra apesar do nosso serviço, tá? Ele honra através do nosso serviço. Abre comigo, por favor, em Lucas, capítulo 22, no versículo 27. Lucas 22, 27 vai dizer o seguinte: quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. O que Jesus está dizendo aqui? Quem está sentado à mesa tem sim o seu lugar de importância. Tá? Quem está sentado ali não é para menosprezarmos, não é para negligenciarmos, eles são sim importantes, têm o seu lugar. Porém, eu estou entre vocês os que servem. O que ele está dizendo aqui? A honra está aqui, em servir. No reino, melhor é dar do que receber. Então, é melhor servir do que ser servido. Então, assim, é uma lógica que muitas vezes o homem ele não consegue compreender, né? E Jesus, ele não simplesmente ensinou o serviço. Como eu falei, ele viveu o serviço. Ele veio para cá e serviu. Amém? Ele serviu seus discípulos, quem estavam próximos, quem o negou, o negligenciou. E certa vez perguntaram para Jesus: mestre, qual que é o grande mandamento da lei? E Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o teu entendimento. E Jesus disse que esse é o grande primeiro mandamento. E semelhante a esse amarás teu próximo como a ti mesmo. Então vamos dar uma olhada mais de perto nesse versículo. Porque aqui tem uma lição importante para a gente. Amar nunca foi separado de servir. Amém? Deus, ele ama de verdade e se move, e o amor dele se move em direção ao próximo. Agora vamos fazer uma comparação. O grande primeiro mandamento da lei é para amar a Deus com toda a tua alma e teu entendimento. E Jesus fala que semelhante a esse amar ao teu próximo como a ti mesmo. O que ele está dizendo aqui? Amém, você está na sua igreja local, você está me servindo, porém não negligencie o irmão que está do seu lado. Servir uns aos outros faz parte desse pacote. Amém? O que é servir um ao outro, Renan? Quer dizer que eu vou trazer comida para ele na cadeira, servir café enquanto ele está... Não, quer dizer estar atento ao que o seu irmão pode estar precisando. Significa dar uma carona depois do culto, significa dar uma carona pós-culto. Significa fazer isso mesmo quando não está no caminho da sua casa. Quer dizer assim, entender que existe uma necessidade e é uma honra para você servir ele. E você vê, é uma via de mão dupla, porque o seu irmão está sendo servido, amém? Seu irmão está sendo servido, mas você também está sendo abençoado, amém? E aí a gente entra num ponto que é o seguinte: servir ao Senhor tem recompensas, amém? Como eu falei, quando você serve, você está servindo e ao mesmo tempo você está sendo abençoado. O que acontece hoje muitas vezes às vezes nós não vemos essa bênção instantaneamente. Às vezes não é algo tangível, então a gente acha que está servindo por servir e não tem retorno nenhum. Só que não é essa a verdade, é porque muitas vezes o retorno ele vai ser trabalhado até chegar em você. Você vai receber esse retorno, às vezes não é algo físico, mas às vezes esse retorno é o seu caráter que está sendo moldado enquanto você está sendo servido, enquanto você está servindo. E isso que desmotiva muitas vezes as pessoas, é não ter esse entendimento, que a recompensa não é instantânea, ela vai vir, sempre vai vir. A Bíblia diz que Deus ele não é injusto, amém? A recompensa ela vai vir, só que nós precisamos ter em mente isso, vai ter esse retorno, não vamos negligenciar isso, só que o retorno ele não pode ser o nosso alvo principal. O alvo principal sempre tem que ser o serviço. Sempre tem que ser fazer pelo próximo, fazer pela sua igreja local, fazer pelo Senhor. Amém? Eu não vou me lembrar agora quem, mas sobre o nome Rick Warren. Eu anotei, fui esperto. Ele diz que Deus não nos chama para o sucesso, Ele nos chama para a fidelidade. Amém?
sucesso, ele é uma consequência da fidelidade. Amém? Só que ele não pode ser o nosso alvo principal. Ele é só algo seguinte à nossa fidelidade. Amém? Vamos ler, por favor, 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Primeira Pedro 4, versículo 10, diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então a Bíblia nos chama de despenseiros da multiforme graça de Deus. O que isso significa? Que os dons, as habilidades, a força que nós temos foi confiada a nós por Deus. É a graça dele que nos supre. Amém? Então nos foi confiado. E aqui a gente precisa lembrar o seguinte: tudo aquilo que nos foi confiado, nós vamos prestar contas disso. Amém? Todo serviço que nós temos a fazer, toda obra, toda missão, Deus ele capacita com ferramentas e dons específicos para realizar tal tarefa. Amém? Deus nunca vai falar, preciso que uma igreja no local X seja aberto. Aí ele vai pegar o irmãozinho e vai assim, vai lá, se vira. Ele não faz isso. Ele fala, tem uma obra para ser feita ali, tem um serviço, esse coração aqui está disponível para mim. Então eu vou pegar tudo que ele precisa para isso, eu vou estar aqui, dons, a minha graça está aqui, agora sim, vai lá. Então ele capacita com as ferramentas antes de mandar. Então ele confia coisas poderosas. Se você é uma pessoa chamada para chamar pessoas, então você tem ferramentas para isso. Amém? Se você é chamado para pastorear, você tem ferramentas para isso. Se você é chamado para ensinar, você tem ferramentas para isso. E essas ferramentas nós precisamos usar com zelo. Amém? Muitas vezes a gente acaba se desanimando porque a gente não sabe como acessar ou acha que não tem a ferramenta. Só que nós temos. Deus ele entregou a ferramenta conforme a obra de cada um. A obra que cada um precisa realizar. E nós precisamos de zelo. Em primeiro lugar, entender aquilo que precisamos fazer. Entender aquilo que nós temos para fazer e como deve ser feito. O como ele é importante. Deus ele é específico. Toda vez que eu leio as instruções da Arca de Noé, às vezes eu fico muitas vezes perdido, porque ele dá milimetricamente ali, né, largura, comprimento, profundidade. As instruções da tenda, lá em Êxodo, eu me perco todas as vezes, porque são muitos detalhes. Deus ele é preciso. Então ele não faz um projeto pela metade. Eu tenho uma ideia X para fazer. Aí ele vai passar a ideia para o Douglas. Aí fala, Douglas, essa é a ideia, vai lá. Ele não é desse, entendeu? Ele vai falar para o Douglas, você vai fazer dessa maneira, você pode usar esse material, isso e aquilo. Quando você tiver tudo, vai lá. É isso que ele faz, ele é preciso, ele é detalhista. Amém? E nós precisamos ser precisos e detalhistas com as nossas tarefas. Esse é o não tratar como algo comum. É de Deus, não é comum. Amém? O dispenseiro ele não decide o que vai fazer com o recurso que ele recebeu. Ele só administra aquilo que foi confiado. Amém? Ele é fiel com o que foi ordenado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1, diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Lembra, Deus não nos chama para o sucesso, chama para a fidelidade. Nós precisamos ser encontrados fiéis. Como eu falei, sabe quando dizemos para o pastor, conta comigo? Temos que ser fiel a essa palavra, conta comigo. Sabe quando Deus nos dá uma ordem? Precisamos ser fiel a essa ordem. Não é pegar a ordem e fazer do nosso jeito. Não é Deus falar, eu preciso que seja aberta uma obra na Zona Norte. E aí a gente vai falar, não gosto muito da Zona Norte. Eu acho marromeno lá,
Né, minha vibe, se a gente fosse mais pro sul de Osasco, ali caindo ali pro Butantã, é mais bonitinho lá, né? Só que essa não é a instrução. A gente não pode pegar a ordem que Deus deu e fazer da nossa maneira, é da maneira que Ele instruiu. Imagina se a gente pega a ordem dele, desce para o sul de Osasco. E as vidas que eram para ser alcançadas lá? Como é que elas vão fazer? Vão falar, graças a Deus, o sul de Osasco está sendo alcançado, amém. Só que deixamos lá. Então por isso que nós temos que ser fiéis. Fiéis quando ninguém está vendo, fiéis quando não estamos sendo reconhecidos, quando é muito cansativo. E como eu falei, a Bíblia ela não é injusta para esquecer. A Bíblia diz que Deus ele não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Então cada vez que você se esforça para cumprir a sua escala, para servir da melhor maneira, Deus ele está vendo. Sempre. Às vezes o nosso pastor ele pode não estar vendo. Quando a gente está aqui, a gente não está vendo o DI. Quando ele está lá atrás, ele não está vendo aqui. Mas Deus sempre está vendo. Amém? E não é como se Deus ele tivesse tipo, vendo o nosso serviço e andando com uma pranchetinha, avaliando a performance. É tipo, ó, veio bem arrumado, vou dar uma nota 9. Sapato está mais ou menos, vou dar um 7. Não é isso que ele está vendo. Ele está vendo a nossa disposição do coração. Porque muitas vezes nós estamos aprendendo a servir. Só que, se o nosso coração ele está disposto a entregar o nosso melhor, muitas vezes, às vezes você pode não ter feito direito, porque você não sabe, porque você está aprendendo. Mas se foi o seu melhor, é nota 10 na pranchetinha aqui de Jesus. Ele é fiel para isso. Servir Ele é uma honra para nós, é um privilégio. Ele é um bom Senhor. Então todas as vezes que nos sentirmos cansados por alguma coisa, vamos lembrar. Realmente não dá para a gente ir um pouco além? Eu acho que esse é o cerne do coração para servir. É entender que o serviço não é na minha zona de conforto. É entender que o serviço precisa ser Michela falou no Doutrina em Foco, precisa ser um estilo de vida para nós. Serviço precisa estar no nosso dia a dia. É pensar como que eu posso fazer melhor. Como que eu posso ir além? Como que eu posso entregar mais nesse dia? Eu acho que esse é o cerne. Primeiro entender o que precisava ser feito, o que foi feito, quem fez e como fez. E aí a gente vai ter o panorama e entender o peso daquilo. E a gente vai ter o peso necessário para cumprir o que a gente precisa cumprir. Amém? Amém. Queria pedir para vocês se colocar de pé, por favor. Queria chamar o Ministério de Música. Amém. Queria pedir para você fechar seus olhos um momento. Vamos tomar um tempo para reflexão. Tomar um tempo para entender se aquilo que estamos fazendo temos feito com o nosso coração. A gente precisa ter a prática desse exercício. Poxa, será que a maneira como eu estou fazendo tem sido o meu melhor? Às vezes a gente faz a mesma coisa por muito tempo, acaba se tornando um automático para a gente, que a gente passa a não agregar tanto valor a isso. Só que a gente precisa sempre ter esse pensamento: será que da maneira que eu estou fazendo hoje é a melhor? Um passo além que eu der, será que vai impactar? Às vezes nem é tão difícil esse um passo além. Às vezes é só que a gente não quis dar esse passo, porque passou a zona de conforto, passou aquilo que você está acostumado. Mas a gente precisa sempre meditar sobre isso. Se Jesus não tivesse dado o melhor dele, nós estaríamos aqui? Se o sangue dele não fosse tão perfeito como é, nós estaríamos aqui? É sempre preciso entregar o nosso melhor para quem entregou o nosso melhor. Viver para quem morreu por nós. Amém? Sempre vamos ter essa reflexão.
Será que dá para ir além? Será que o meu coração está no lugar certo? Será que eu entendi o que é o servir? Ou eu estou só cumprindo a escala?